casas mal-assombradas, espíritos, fantasma, escuro, lugares fechados, madrugada. Estes são alguns dos medos mais comuns em todo o mundo. Cemitérios, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha. Um conto ou história verídica de terror tem todo tipo de elemento para acontecer. Quando o assunto é possessão demoníaca, por exemplo, o medo é de pavor das pessoas que ficam instauradas. Por exemplo, você compraria um anel que pudesse causar a sua morte e uma pendura mal assombrada que espalha o medo e terror. Você teria coragem de pendurar na sua sala? Separamos para você uma lista de histórias de terror que aconteceram pelos cantos do mundo. Número 1. O misterioso quadro que resistia a incêndios. Esta pintura retratando um garoto triste, feito por Bruno Amadio, é uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios. E, desde então, o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo, e por isso que os quadros permaneciam intactos durante o registro de incêndio. Número 2. O Anel de Valentino. Este anel possui uma joia chamada de Olho de Tigre, incorporado, e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema, Rodolph Valentino, uma grande estrela de Hollywood. O astro morreu de uma úlcera perfurada, e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo, e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele revelou colocar o objeto entre os dedos e, em uma semana depois, foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar na mão de outro dono que também morreu em seguida. Número 3. A cama de beliche assombradas. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Mistérios Irresolvidos. Um casal chamado Alan e Debbie Tallman levaram uma cama de beliche para a casa onde começaram a morar. E depois de uma mudança de local do dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes. O rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação, inexplicavelmente. E os filhos começaram a alegar que avistavam uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Tallman ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", no fundo da garagem, e avistou o fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltou para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente. Devido ao caos, os Tallmans resolveram pôr fogo na beliche. E só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. Número 4. A caixa mal-assombrada. Jacob Cole havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu filho. E descontente com o resultado, ele bateu nas costas de um dos seus ajudantes, que acabou morrendo. Prometendo vingar a morte, outros companheiros passaram sangue seco de coruja
no peito, e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Coley também morreram todos pela mesma causa. Número 5. Annabelle, a boneca assombrada. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha Donna, no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota, em um pequeno apartamento que dividia com o seu amigo Andy. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha a capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: "Ajude-nos". Mais tarde, sangue começou a aparecer na boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite no seu quarto, Andy foi atacado por uma estranha força invisível que o deixou com 7 marcas de garra no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de um investigador paranormal, e ele constatou que a boneca era um espírito demoníaco, que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes. Os investigadores, vocês conhecem, Ed e Lorraine Warren. Bom, é isso aí, galera. Quero agradecer a todos vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Peço desculpa, tá, por ter ficado muito tempo sem postar vídeos. E quero dizer pra vocês que daqui pra frente, muitos vídeos nesse canal, tá ok? E fiquem com Deus. Ou não.